postar isso perante as pessoas, é preciso postar para dizer que eu estou decidida a fazer algo diferente. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre você mesmo, sobre você, ser o seu ponto de partida, seu maior e principal projeto. Falamos muito aqui, aprendemos muito sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresas hoje validadas, consolidadas no mercado, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de você olhar para si. Porque não é sobre uma estratégia, não é sobre um método, mas é sobre o que fazer e como fazer. E depois de algumas coisas que eu passei na minha vida, alguns processos que eu enfrentei, que eu vivi, que eu superei, o Senhor me entregou algo e Ele pediu que eu compartilhasse isso com outras pessoas. Como eu falei para vocês, eu sou Caroline Rochinho, primeiramente filha de Deus. Eu também sou bacharel em Direito, mas percebi que não era o que o Senhor tinha para mim. Eu sou criadora do método SSM, especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano, analista comportamental, amante radical de pessoas, junto com algumas amigas que aqui estão. Mas, antes e acima de tudo isso, eu sou uma mulher que passou pelos processos que muitas outras mulheres passam e que muitas vezes não sabem o que fazer para reconstruir a sua vida depois de tantos desafios que se vem enfrentando. E a partir disso, o Senhor me mostrou que era possível sim reconstruir, era possível sim recomeçar, e era possível sim fazer algo muito melhor do que estava acontecendo antes. Porque a própria palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E assim Ele quer fazer com a gente. E a partir disso, eu percebi que haviam pontos que precisavam ser trabalhados, precisavam ser fortalecidos e conhecidos para que a gente, de fato, pudesse viver uma vida rica de vida. E a minha metodologia fala muito sobre isso, porque eu entendi que precisávamos ser sempre o nosso melhor naquilo que estivéssemos fazendo. Seja como mulher, homem, esposa, marido, empreendedores, seja em qualquer papel que a gente venha fazer, independente do nível que seja, nós precisamos desempenhar a nossa função, sempre dedicando muito empenho, muito amor, porque o Senhor quer que a gente faça diferença naquilo onde Ele coloca a gente, porque Ele falou que onde colocássemos a nossa mão, nós íamos prosperar. A partir de então, eu queria falar com vocês, compartilhar algo com vocês, que não é sobre uma metodologia em si, uma estratégia de negócio, mas aquilo que serve como base para que a gente possa desenvolver a nossa vida, que é sobre quem somos, como a gente se enxerga, como a gente se sente, o porquê de estarmos aqui e também o que a gente faz todos os dias para construir a nossa melhor versão de si mesmo. Daí eu entro no primeiro pilar, que é identidade. Quem é você para além dos seus títulos? Quem é você para além da função que você desempenha? Eu costumo falar muito que autoconhecimento precisa, isso é parafraseando o Márcio Micheli, que fala que autoconhecimento precisa nos aproximar de Deus, porque senão não se sustenta. Todas as vezes que a gente compra um item, um produto, nós temos acesso ao manual, né? Ao manual de funcionamento. E para a gente entender para o que aquilo serve de fato e poder usá-lo de forma completa, nada melhor do que o manual para a gente entender para aquilo, o que a gente pode fazer com aquilo. É a mesma coisa que acontece conosco. Se a gente entende que para o que funcionamos, para o que viemos e o que nós somos em Deus, através do nosso manual de vida, que é a Bíblia, a partir do meu entendimento, da minha crença, nós podemos, assim, viver a nossa melhor versão e desenvolver uma vida que não venha trazer um fardo, mas, assim, viver a leveza do céu. O segundo ponto e o segundo pilar que eu gosto de tratar é sobre propósito. O propósito não é algo que a gente descobre, mas é aquilo que a gente encontra, que nos encontra a partir de quando a gente conhece quem nós somos e o porquê de estarmos aqui. Então, o propósito não é o que você faz, é o que dá sentido ao que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas acham que o propósito da nossa vida, nós que estamos aqui palestrando, é estar aqui com o microfone na mão. Esse não é o nosso propósito.
O propósito de Deus, sim, não é estar à frente de um podcast. Isso muitas vezes é só um disfarce que Deus tem usado para que Ele possa derramar uma semente na vida de outras pessoas. E é aí que está o nosso propósito. Nosso propósito é ser apenas um instrumento para que a boa vontade de Deus se cumpra aqui na Terra. E uma vez que você conhece sua verdadeira identidade, você começa a viver a plenitude, e você começa a viver a plenitude da sua identidade, o seu propósito vai te encontrar, ele vai de encontro a você. O terceiro pilar que eu gosto muito de tratar é sobre autoestima, como você se sente, como você se vê. Autoestima é um estilo de vida, e estilo de vida é construído a partir de hábitos. O que são hábitos? Hábitos é tudo aquilo que a gente faz de forma automática. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de forma constante se torna um hábito, um mecanismo, um caminho neural, onde a gente faz sem precisar exercer tanto esforço. E como é que a gente cria hábitos? Todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções nos levam a ter ações. Essas ações, feitas de forma repetida, tornam-se hábitos. E os nossos hábitos constroem a nossa vida. Então, precisamos elaborar, estabelecer hábitos que venham fortalecer a nossa forma como a gente se sente, a nossa forma como a gente se vê. Não é sobre autoimagem, não é sobre roupa, não é sobre visual, não é sobre cabelo, é como você se sente. E isso é construído a partir daquilo que você faz todos os dias. E por último, o último pilar são os hábitos. Transforme a sua rotina, transforme a sua vida. Pequenos hábitos diários constroem grandes versões de si mesmo. Sua rotina revela sua identidade. Seus hábitos confirmam as suas intenções. Tudo aquilo que você faz diariamente confirma o que você quer para você. Se você não tem discernimento, se você não faz de forma assertiva todas as suas atividades diariamente, você já está determinando que você não tem intenção de avançar. Então, tudo aquilo que você faz diariamente, com consistência, com inteligência e com assertividade, constrói a vida que você quer alcançar. Eu coloquei aqui 7 hábitos para construir autoestima. Já que autoestima é um estilo de vida e estilo de vida é construído a partir de hábitos, nada melhor do que trazer 7 hábitos, que são hábitos muito assertivos e direcionados para você desenvolver autoestima. Porque muitas pessoas falam, eu tenho um problema de autoestima. Ok, então aqui vão 7 passos que são muito práticos e rápidos. Fazer por si o que você faz com pessoas que você ama. Muitas vezes a sua capacidade de servir ao outro é muito maior do que fazer algo para você mesmo. O segundo passo, o segundo hábito é cumprir o que você promete a si mesmo. Se você não consegue cumprir aquilo que você promete a si mesmo, você não irá sustentar aquilo que você se compromete a fazer pelo outro. O terceiro hábito é ter tempo para cuidar de você em todas as áreas da vida. Isso aqui foi algo que girou uma chave na minha vida. Em um determinado momento da minha vida do ano passado, eu fiz uma ferramenta que é muito conhecida no desenvolvimento humano, que é a Roda da Vida, e todas as áreas, família, profissional, igreja, estava tudo ótimo, saúde, tudo ótimo. Quando chegou na área vida social e plenitude e felicidade, caiu. Aí você fala assim, vida social, sim, gente, é importante. Se você não tem momentos de prazer, de lazer, você vai chegar uma hora que você não vai sustentar. É a mesma coisa, plenitude e felicidade. Você precisa sentir plenitude em tudo que você faz. Muitas pessoas acham que o problema está na rotina, em fazer o que tem que ser feito. Não, o problema está em não perceber que tudo aquilo que a gente faz é uma oportunidade para a gente glorificar a Deus. E é nesse momento que a gente descobre a plenitude e a felicidade. O quarto hábito é falar não sem culpa. Uma das coisas que a gente precisa aprender a desenvolver é a habilidade de falar não. E falar não sem sentir peso por isso. Porque muitas vezes quando você fala sim a todo mundo, quando você facilita a vida das pessoas, você dificulta a sua. O quinto hábito é ser seletivo com as pessoas que fazem parte da sua vida. É muito claro que nós somos a média das pessoas que convivemos. O sexto hábito é não fale mal de si mesmo, em hipótese alguma, independente do cenário. Pode estar o mundo caindo, o caos acontecendo, todo mundo metendo pau em você. Nunca, jamais fale mal de si mesmo.
Porque a palavra de Deus diz que nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Se a gente fala mal de nós mesmos, se nós mesmos liberamos palavras negativas sobre nós, o campo espiritual foi aberto. E aquilo ali que a gente liberou, certamente irá acontecer. E o sétimo hábito é pratique o alto valor e o alto elogio. Você muitas vezes espera que as pessoas de fora falem algo para você, quando na verdade nem você mesmo tem capacidade e consegue se autoelogiar. Tudo começa em você. Identidade, propósito, autoestima, hábitos. Essa é a verdadeira estratégia para sustentar qualquer missão que você venha ter aqui na Terra. Quando você se torna quem realmente é, o mundo todo se alinha e aí você consegue desempenhar a sua melhor versão em todas as áreas, em tudo aquilo que você decidir fazer parte. Seja a sua melhor versão agora. A verdade é que a gente não precisa de mais disciplina, de fazer mais coisas, a gente só precisa ser assertivo no que a gente faz e colocar a nossa disciplina seletiva para desenvolver os hábitos poderosos que irão fazer com que a gente chegue mais próximo da vida que a gente deseja alcançar. Então você não precisa estar pronto, só precisa estar presente, consciente e ser assertivo nas suas escolhas. Foi daí que eu desenvolvi a mentoria SSM, que é Seja Sempre o Seu Melhor. Eu passei por um processo muito delicado na minha vida, onde eu estava, por mais nova que eu seja, eu tenho hoje 29 anos, cristã, especialista em inteligência emocional, passei por um desafio muito grande na minha vida, onde eu estava perdida. E por eu ter desenvolvido esses 4 pilares, eu saí de uma mulher perdida para uma mulher reposicionada. E hoje o Senhor me pediu que eu compartilhasse isso com outras mulheres. Então a minha missão hoje é ajudar mulheres a se conhecerem, conhecerem a sua verdadeira identidade, fortalecerem, restaurarem sua autoestima, desenvolverem hábitos poderosos. Por que hábitos poderosos? Porque para mim hábitos muitas vezes funcionaram como âncoras. Eu fazia o que precisava ser feito, independente do que eu estava sentindo. Eu sabia que para eu ter um desempenho melhor, uma vida melhor, eu precisava cumprir alguns hábitos. Isso não dependia de como eu estava me sentindo, porque motivação não é entusiasmo, é um motivo para agir. E eu agia independente de eu estar feliz ou não. E um plano de ação, porque não adianta a gente se estocar de informação, se estocar de métodos, disso, daquilo, sem que de fato a gente venha colocar a nossa vida em movimento. Isso aqui é um passador de slide. Há 3 meses atrás, eu não tinha participado do podcast ainda. O meu passador de slide está ali. Eu comprei, eu fui na loja, eu fui comprar outra coisa, vi um passador de slide. E eu fiz assim, eu vou comprar um passador de slide. Eu não tinha palestra programada. 3 meses depois eu tô aqui usando o meu passador de slide. Nem tô usando porque teve um aqui. Mas aconteceu. Foi um passo de fé. Então muitas vezes a gente não consegue dar passos de fé porque a gente não sabe nem o que a gente quer da nossa vida. Hoje eu sou uma mentora de mulheres, mas há 2 anos atrás eu estava servindo em um evento na minha igreja, um evento para mulheres, e tinha uma das palestrantes usando uma roupa que eu tinha igual. Eu estava servindo na igreja. Eu olhei para minha amiga e falei assim, amiga, a roupa eu já tenho. Só falta eu assumir essa postura de mentora de mulheres. Hoje, 2 anos depois de ter passado por um turbilhão, eu consegui assumir essa minha posição que o Senhor me chamou e me comissionou e me ungiu para que eu pudesse fazer, para ser mentora de mulheres, ajudando mulheres a se reposicionarem, se tornarem uma mulher como o Senhor as chamou para ser, podendo ser a sua melhor versão em tudo aquilo que elas precisarem e quiserem, decidirem fazer. Foi daí que eu desenvolvi a minha mentoria, onde ela possui esses pilares que eu já compartilhei aqui, e não é somente uma mentoria, é um caminho de volta para você mesmo. Tem uma condição exclusiva para vocês, mulheres que estão aqui. Quem tiver interesse é só falar comigo, me mandar um oi que eu compartilho com vocês. Mas, já adiantando, loucura se veio na minha mente, o Senhor vai sustentar depois. R$1.000 de desconto, mais R$1.200 em bônus. Como eu vou fazer isso eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero, hein? Como é que volta, Jesus? Ai, isso aí. Esse?
E é só me mandar uma mensagem, a gente conversa e resolve tudo. E esse é o meu papel, para isso que eu vim aqui. Posso? E esse é o meu contato, meu Instagram. Pode me mandar um oi e a gente marca um papo, uma conversa entre mulheres que querem se ajudar, se fortalecer, pegar na mão de uma das outras e falar assim que sim, é possível sermos o nosso melhor. Essa é a minha participação. Obrigada.